Pessoal, vamos continuar analisando a tensão de um ponto de vista geral. Vimos na aula passada que um corpo exposto a solicitações mecânicas, solicitações externas, fica sujeito a esforços internos. Esses esforços atuam no sentido de manter a coesão do material. Esses esforços refletem a resistência do material. Vimos também que a distribuição de força varia e que cada ponto infinitesimalmente pequeno no interior do nosso material pode estar exposto a uma tensão diferente. E além disso, por esse ponto infinitesimalmente pequeno, passam diferentes direções e planos de tensão. Para trabalhar com essa situação, fizemos uso de um modelo esquemático para representar o estado de tensão em um ponto. O modelo geral é em 3D, é um cubo infinitesimal. E uma simplificação desse modelo é o elemento de área, utilizado para o estado plano de tensão, ou seja, uma representação em 2D. Assim, aprendemos a fazer a leitura desses elementos infinitesimais, aprendemos a identificar as tensões que atuam nas faces desses elementos. Mas isso não é o suficiente. Vimos que existem diferentes direções e planos que passam por esse nosso ponto. Na aula de hoje, vamos aprender a achar as tensões em uma direção ou plano específico, assim como identificar qual a direção e o plano crítico. E preciso ter mais cuidado, maior atenção com essas direções e esses planos críticos. Ou seja, em quais direções e planos as tensões são principais, o cisalhamento é máximo. Para isso, destaco 3 ferramentas. A primeira ferramenta é baseada na geometria analítica. São equações paramétricas, onde o ângulo de rotação é o nosso parâmetro. Essas equações de transformação são muito utilizadas nas disciplinas de base. No entanto, um engenheiro que viveu no século XIX, um engenheiro alemão chamado de Christian Otto Mohr, desenvolveu um meio de determinar uma solução gráfica para essas equações e também de encontrar as tensões principais para os casos de estado plano de tensão. Essas equações paramétricas podem ser combinadas e a equação resultante é a equação de uma circunferência. Essa é a ideia por trás do círculo de Mohr. Muitos livros, textos de projeto de máquina, de estrutura, apresentam o método dos círculos de Mohr como uma técnica recomendada de solução para a determinação das tensões principais. Antes do advento das calculadoras programáveis, dos computadores, o método gráfico de Mohr era uma maneira prática e razoável para se resolver as equações de transformação de tensão. No entanto, hoje, com o advento dos computadores e dos softwares de programação, é mais prático determinar as tensões principais de modo numérico. E o tensor de Cauchy é amplamente utilizado nesse sentido. Mas aqui, na aula de hoje, vamos apresentar o método gráfico de Mohr, por diversas razões. Primeiramente, ele serve como uma verificação rápida da solução numérica. E é também o único método viável, prático, na ausência do computador. Além disso, o método gráfico ele é único, ele é capaz de proporcionar uma representação visual do estado de tensão em um determinado ponto. Também vamos estudar o círculo de Mohr em alguns casos de tensão tridimensional. Bom, pessoal, vamos iniciar estudando o caso plano de tensões. Essa é uma simplificação útil para muitos casos, por exemplo, ao trabalhar com cilindros de parede fina ou chapas de espessuras relativamente pequenas. Ao iniciar um problema dessa natureza, você deve identificar as tensões normais, σx e σy, e a tensão cisalhante. Na sequência, deve achar o centro da circunferência, simbolizado por C e mostrado aqui como se calcula, e o ponto PX, que vai caracterizar a face X. Esse ponto traz as coordenadas dadas por σx e tal xy, e estará sobre a circunferência.
Com esses dados, será possível achar o raio da circunferência e o ângulo θ. Vejamos. O eixo horizontal trata dos possíveis valores de tensão normal e o eixo vertical dos possíveis valores das tensões cisalhantes. É importante observar que o eixo vertical é voltado para baixo, então valores positivos estarão na parte inferior e os valores negativos na parte superior. Então, a primeira coisa é achar o centro da circunferência, depois o ponto PX. Tendo esses dois pontos, você é capaz de traçar um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o raio da nossa circunferência. Como você tem os valores dos catetos, você acha o valor de R, do raio, pelo teorema de Pitágoras, e o ângulo θ por alguma relação trigonométrica inversa, por exemplo, o arco tangente. Tendo o raio e o centro da circunferência, você é capaz de traçar o esboço de uma circunferência. Um ponto importante é observe que a face X forma um ângulo de 90 graus com a face Y. Isso no nosso elemento infinitesimal de área. A gente consegue observar isso. Quando eu trabalho no círculo de Mohr, quando eu passo para o círculo de Mohr, os ângulos são dobrados, ou seja, o ponto PY, que faz referência à face Y, estará em um ângulo 2 vezes 90 graus, ou seja, um ângulo de 180 graus. Ao chegar nesse estágio, você tem o círculo de Mohr pronto e pode usá-lo como bem entender, seja para achar as tensões em um plano específico, ou as tensões principais, ou a tensão cisalhante máxima, ou ainda o ângulo em que elas ocorrem. Agora, para assimilar esses conceitos, vamos praticar. Vamos iniciar fazendo um problema passo a passo e, na sequência, resolveremos outros problemas de forma mais rápida. A primeira coisa que faço é identificar as faces, face X e face Y. Especifico o valor de sigma x, sigma y e tal xy. Acho o centro da circunferência, acho o ponto PX. Com isso, posso construir o círculo de Mohr. Observe que o problema pede as tensões que atuam no plano AB e que, a partir da face Y, o meu elemento de área é rotacionado em 30 graus no sentido anti-horário. Atenção! Lembre que no círculo de Mohr eu giro sempre o dobro. Então, após achar o círculo de Mohr, terei que realizar um giro de 2 vezes 30 graus no sentido horário, anti-horário. Ou seja, terei que fazer um giro de 60 graus no sentido anti-horário. Certo? Beleza. Observe que já marquei o centro da circunferência e o ponto PX. Observe também que estou omitindo o eixo vertical da tensão cisalhante. Isso é muito comum, tá? Mas se eu tivesse traçado o eixo vertical, ele estaria bem para a direita, visto que os valores no eixo horizontal são todos negativos. Pois bem, agora eu acho o valor dos catetos. Observe que estou trabalhando com valor absoluto, não tem problema, já que estou falando de lados de um triângulo. Então, usando o ponto C como referência, o cateto adjacente vale 5, é a distância entre menos 55 e menos 50, e o cateto oposto vale 28. E usando o teorema de Pitágoras, descubro que a hipotenusa, o nosso raio, vale 28,4429. E que o ângulo θ é o arco tangente de 28 dividido por 5. Isto vai dar 79,88 graus. Faço o esboço da circunferência. A 180 graus de PX, determino o ponto PY. E como o problema sugere, ando 60 graus no sentido anti-horário. Isso mesmo, o dobro. Lembra disso, né? Dobro do ângulo. Esse novo ponto, vou chamar de PY'. E ele caracteriza a face AB. Eu posso também achar a nova face X, que eu vou chamar aqui de
face x', né, o ponto px', mas para esse problema não tem necessidade. Agora, vou achar as coordenadas desse novo ponto py'. Essas coordenadas vão representar as tensões que atuam na face AB. Achar essas coordenadas é fácil. Observe que eu acho o ângulo de 49,88 graus. Aqui, eu destaco o triângulo retângulo que irá nos fornecer as coordenadas do ponto py'. E agora, retornando para o contexto geral, temos que o ponto py' é formado pela coordenada σy', menos 33,25 megapascal, aproximadamente, vírgula, tal xy', que é 18,3 megapascal, e de acordo com o sinal obtido, as tensões na face AB são as seguintes: uma tensão normal de compressão, ou seja, negativa, e uma tensão cisalhante positiva. Então, com base no elemento de área fornecido e com a convenção dos sinais, vamos identificar as tensões σx, σy e a tensão cisalhante. Esse é o primeiro passo. Tendo essas tensões, consigo calcular o centro da circunferência e o ponto pertencente à circunferência. Tendo esses dois passos feitos, eu posso começar a construir o meu círculo de Mohr. Com base no elemento de área e as tensões, a gente consegue identificar aqui as três tensões, σx, σy e a cisalhante no elemento de área. Com base nelas, eu acho o centro da circunferência e acho o ponto pertencente à circunferência. E agora eu consigo montar o meu círculo de Mohr. Após do círculo montado, eu farei a rotação. Ele quer que eu rotacione esse elemento em 30 graus. Se a rotação do elemento é em 30 graus, no círculo vai ser o dobro, como nós já sabemos. Então, no círculo será de 60 graus no sentido anti-horário.